A Sofia lá, hein? Ô, João. Vamos aí, João. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa 23ª reunião ordinária de 2017. Solicito ao excelentíssimo senhor secretário que faça a chamada regimental. Éder Augusto Costa. Presente. Fabiano Barbosa. Francisco Carlos Pinheiro. Presente. Helder da Fonseca Reis. Presente. Jorge Antônio Machado. Presente. Juliana Prudêncio. Maurício Miguel Godinei. Presente. Ricardo Ferreira. Presente. Hélio Eugênio Souza. Presente. Williandro Wagner Gonçalves Castro. Presente. Em nome do povo de Deus, havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos da 23ª reunião ordinária de 2017. Solicito ao excelentíssimo senhor secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ricardo. Gostaria de pedir a dispensa da ata, se todos estão com elas em mão. Vereador Ricardo solicita a dispensa da leitura da ata da 22ª reunião ordinária. Em votação, o requerimento de dispensa da leitura da ata. Os que concordam permaneçam como estão. Aprovado pela maioria dos presentes. Em discussão, a ata. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Não havendo manifestação contrária por parte do plenário, declara a presente ata aprovada sem ressalvas. Solicito ao excelentíssimo senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Eu gostaria só de salientar aqui a presença do nosso ex-vereador João da Frota, está presente conosco. Comunicado 0701-2017, oriundo do Ministério da Educação, informando sobre a liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Justificativa de ausência da vereadora Juliana Prudêncio. Justificativa de ausência do vereador Fabiano Barbosa. Ofício 189/2017, em resposta ao requerimento 75/2017. Em discussão, a justificativa da ausência da vereadora Juliana Prudêncio. Gostaria que lesse a justificativa dela, por gentileza, senhor presidente.
O secretário. Prezados senhores, informo que, devido a compromissos agendados anteriormente, estarei impossibilitada de comparecer à 23ª sessão ordinária a ser realizada no dia de hoje. Sendo assim, solicito ao nobre presidente e demais vereadores desta Casa Legislativa que acolha a justificativa de minha ausência na referida reunião. Juliana Prudência, vereadora. Para a deliberação do plenário, em votação. Pela ordem, senhor presidente. Em votação, pois não. Eu gostaria só de manifestar novamente, como manifestei de manhã, o primeiro compromisso na casa. Então foi avisado essa reunião já com antecedência. Então, já vou manifestar meu voto contrário à justificativa. Alguém mais quer se manifestar? Vamos colocar em votação os vereadores que aprovam a justificativa de ausência da vereadora Juliana Prudêncio permaneçam sentados. Justificativa aprovada por 4 votos a 3. Em discussão, a justificativa do vereador Fabiano Barbosa. Senhor presidente, informo-lhe que, por motivo de compromisso agendado anteriormente, não será possível o meu comparecimento na 23ª reunião ordinária desta Casa Legislativa a ser realizada hoje, segunda-feira, dia 24 de julho de 2017, às 18 horas. Sendo assim, solicito ao nobre presidente que acolha a justificativa de minha ausência na referida reunião. Fabiano Barbosa, coativo vereador. Em discussão, a justificativa de ausência do vereador Fabiano Barbosa. Em votação, os vereadores que aprovam a justificativa de ausência permaneçam sentados. Aprovada a justificativa por 4 votos a 3. Solicito ao servidor Fernando que faça a leitura da denúncia recebida nesta Casa Legislativa no dia 19 de julho do corrente ano, em cumprimento ao artigo 5º, inciso 2, do Decreto-Lei nº 201 de 67, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Três Corações, Minas Gerais, Luiz Eduardo da Silva Pereira, brasileiro, solteiro, advogado, OAB, Minas Gerais, 126557, com domicílio profissional, Rua Joaquim Bento de Carvalho, número 253, sala 4, Centro, Três Corações, Minas Gerais, vem perante Vossa Excelência apresentar na forma do artigo 7º, parágrafo 1º, combinado com o artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 1º, Parágrafo 1º, todos do Decreto-Lei nº 201/1967. Denúncia contra os vereadores Maurício Miguel Gadbem, Éder Augusto Costa, Éder da TNT, Jorge Machado e Ricardo Ferreira, Ricardinho Lugares, o que faz pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Dos fatos: na reunião ordinária do dia 17 de julho de 2017, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias encaminhado pelo chefe do Poder Executivo Municipal foi rejeitado por esta egrégia Casa Legislativa por 5 votos contrários e 4 votos favoráveis. Todavia, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 57, parágrafo 2º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 53, parágrafo 2º, e no artigo 64 da Lei Orgânica Municipal, não existe essa hipótese de rejeição para esta espécie normativa, sendo que incumbia ao Poder Legislativo Municipal prolongar a sessão legislativa até que, com ou sem emendas, referido projeto de lei atingisse votação suficiente para aprovação. Sobre o assunto, Moraes leciona: não há possibilidade de o Congresso Nacional rejeitar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, uma vez que a Constituição Federal determina em seu artigo 57, parágrafo 2º, que a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
Ocorre que a conduta tanto do presidente da Câmara Municipal quanto dos vereadores que contra o projeto de lei de diretrizes orçamentárias votaram é juridicamente condenável, constitui, em tese, ato de improbidade administrativa por violação do artigo 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, infração política administrativa e violação do regimento interno desta Casa. Observe-se, da conduta do presidente da Câmara, já se mencionou alguns augures que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias não comporta rejeição, pois as normas superiores dos entes federativos, União, Estado e Município, somente prevêem a hipótese de aprovação desta espécie normativa. Diante de tal circunstância, o presidente da Câmara jamais podia ter declarado rejeitado o projeto de lei número 20725 de 2017. Devia, isto sim, ter alertado seus pares de que as regras jurídicas superiores determinavam sua aprovação. Competia-lhe, portanto, impedir o início do recesso a que se refere o artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, determinando o prosseguimento dos trabalhos legislativos sem interrupção da sessão legislativa, até que, com ou sem alterações na redação do projeto de lei, fosse aprovado. Não se comportou nem de um nem de outro modo. Em razão da natureza peculiar da LDO, a Constituição Federal, em seu artigo 166, estabelece um processo legislativo especial para sua aprovação. Seu encaminhamento pelo Poder Executivo ao Legislativo deve ser feito até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, devendo ser apreciado e devolvido pelo Poder Legislativo para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Isso porque, diante da ausência de tratamento legislativo complementar, a respeito dos prazos de tramitação referentes aos projetos de lei de diretrizes orçamentárias e de lei orçamentária, vige ainda o disposto no parágrafo 2º do artigo 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, que determina: artigo 35, parágrafo 2º. Até a entrada em vigor da lei complementar que se refere ao artigo 165, parágrafo 9º, incisos 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas. 1. O projeto do plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. 2. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. 3. O projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Em outras palavras, se o ADCT determina que a lei de diretrizes orçamentárias seja encaminhada, a sessão, se deve ser encaminhado para sanção, obviamente não se vislumbra possibilidade de rejeição, pois somente são sancionados ou vetados projetos de lei aprovados pelo Poder Legislativo até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, não podia ser interrompida a sessão legislativa, sendo o comportamento do presidente da Câmara violador de princípios da legalidade, da razoabilidade e até mesmo do princípio da impessoalidade, todos deve ser inculpido, né? Insculpido no artigo 37, caput, da Constituição da República Federativa e no artigo 158 da Lei Orgânica Municipal. Disse que o presidente da Câmara também violou o princípio da imparcialidade e impessoalidade porque seu comportamento foi movido por puro revanchismo político, inimigo político e cruel algoz que é o atual alcaide municipal, Dr. Cláudio Pereira. Não moveu, portanto, o espírito de cuidado, de zelo pelo interesse público, mas sim a ânsia de votar contra projeto de lei importante para o município, para o interesse público e dessa forma atingir diretamente a pessoa do gestor público. Sobre tema análogo, Silva afirma que é preciso lamentar o que acontece com frequência no âmbito municipal, em que vereadores, por puro capricho ou espírito de vindita, rejeitam propostas de orçamento do prefeito. A rejeição não é exercício de prerrogativa, é irresponsabilidade de quem não tem espírito público e jamais será estadista. A rejeição só deve ser praticada em situação extrema de proposta distorcida, incongruente e impossível de ser consertada por via de emendas, dadas as limitações para estas. Soma-se a tudo isso o aspecto fundamental da Lei de Diretrizes Orçamentárias, espécie normativa que orientará a elaboração da lei orçamentária anual, cujo projeto, com a rejeição da LDO, sequer poderá ser elaborado pelo Poder Executivo. Consequentemente, a administração pública, inclusive o Poder Legislativo Municipal, ficará sem orçamento para as despesas do ano vindouro, devendo os recursos que ficarem sem despesas correspondentes ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa, atravancando e prejudicando a satisfação do interesse público, cuja proteção e cuidado são de responsabilidade do Poder Público e, por óbvio, do Poder Legislativo.
o comportamento vingativo e duvidoso do presidente da Câmara de Vereadores atentou contra as instituições vigentes. Neste compasso, ainda que o presidente da Câmara não tenha votado contra ou a favor deste projeto de lei, ele liderou a rejeição, desempenhando protagonismo ao acatá-la e dar início à interrupção da sessão legislativa. Portanto, atentou por ato comissivo contra os princípios da administração pública, violou os deveres de imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, assim como se absteve voluntariamente de praticar atos de ofício, impedir a interrupção da sessão legislativa até que fosse aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, subsumindo sua conduta às vedações do artigo 11, caput e inciso 2 da LIA. Outro sim, e concomitantemente, seu modo de proceder também violou o artigo 20, parágrafo 2º, inciso 5 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Três Corações, já que seu procedimento foi atentatório às instituições vigentes. Desta forma, o vereador Maurício Miguel Godfrey praticou ato de improbidade administrativa e deve perder o mandato de vereador, tudo nos termos do Decreto-Lei nº 201/1967, artigo 7º, da Lei Orgânica do Município, artigo 50, parágrafo 2º, segunda parte do Regimento Interno da Câmara Municipal de Três Corações, artigo 20, parágrafo 2º, incisos 1 e 5. Da prevaricação dos vereadores que rejeitaram o projeto por puro espírito de vendita e também não apresentaram emendas ao projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Primeiramente, é de se duvidar que houvesse por parte dos vereadores que se opuseram à aprovação do projeto de lei da LDO discordância integral do texto encaminhado para aprovação pelo Poder Executivo. Ainda que assim fosse, a atitude esperada era de que os discordantes dialogassem com o Poder Executivo para que o interesse público consubstanciado, em caso, na aprovação da LDO, fosse dado primazia. Assim, todavia, não agiram. O conselheiro Sebastião Elcio, relator da consulta número 812-017, realizada junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, expõe lições sobre o procedimento de elaboração da LDO, que aqui devem ser repetidos. Segundo ele, a elaboração da LDO é a efetiva oportunidade de o Poder Legislativo participar ativamente em conjunto com o Executivo da construção do plano de trabalho a ser concretizado por meio da LOA. Com a função precípua de fixar balizas para a elaboração da LOA, a LDO emerge como eficiente instrumento de ação governamental. Sua aprovação pressupõe harmonia e entendimento entre os poderes e visa garantir a compatibilidade entre as linhas traçadas pelo PPA e a execução a ser prevista na LOA. Ora, observadas as limitações constitucionais e legais ao poder de emendar projetos de lei, dispõe aos vereadores da faculdade de promover ajustes no texto do projeto de lei, de forma a torná-lo adequado ao que julgavam ser o interesse coletivo. Esta seria a forma efetiva e legítima de interação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo no processo de elaboração e obrigatória aprovação da LDO. Todavia, nada fizeram a respeito, o que configura imperdoável omissão deliberada dos edis. Preferiram, pelo menos pretendiam, ferir o gestor e desempenharam um comportamento absolutamente ilegal. Somente a guia-se a argumentação, o vereador denunciado Éder justificou na reunião ordinária do dia 17 de julho que sua oposição ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias se devia ao fato de nele haver a previsão de suplementação equivalente a 50% do total de gastos previstos. Se este era o fundamento de sua insurreição, cabia-lhe o exercitar o poder dever de apresentar emenda modificativa ao projeto de lei para alterar o percentual até o montante que considera razoável. Simplesmente rejeitou o projeto de lei em sua integralidade, recusando-se a participar de sua elaboração e aprovação. Ressalta-se que o presidente da Câmara advertiu, ainda nessa reunião ordinária, que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias tramitou na Casa por cerca de 3 meses, havendo passado por todas as comissões. A todos os opositores foi garantida dessa forma a possibilidade de estudá-lo e participar por meio de emendas de sua confecção, quedaram-se inertes. A ilicitude da conduta dos vereadores não reside no voto contrário, mas sim na deliberada e premeditada conduta de simplesmente rejeitar o projeto de lei, sem propor alterações que viabilizem sua aprovação. A propósito, uma vez mais se transcreve excerto do voto do conselheiro Sebastião Elcio, relator da consulta número 812-017, realizada junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Diferentemente, quanto à LDO, tamanha sua relevância programática, o ordenamento jurídico não cogita a possibilidade de sua não aprovação. Com efeito, a Carta Maior chega a vedar a interrupção da sessão legislativa sem que a aprovação do projeto ocorra. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Constituição de 88, artigo 57, parágrafo 2º. O Poder Legislativo tem a prerrogativa de emendar o projeto da LDO nos limites previstos na Constituição e interpretados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1050-MC, ministro Celso de Mello.
DJ de 23 de abril de 2004. A não aprovação da LDO, portanto, consiste em anomalia jurídica configurando grave omissão do Poder Legislativo e inaceitável renúncia de seu poder-dever de representar a sociedade na formulação de políticas públicas, bem como de exercer o controle externo do Executivo. Por fim, consigna-se que todos os vereadores denunciados são inimigos políticos do atual gestor público e rejeitaram o projeto de lei como forma de castigo pessoal imposto ao alcaide. Em momento algum, prezaram pelo interesse público que lhes foi incumbido defender. Nos bastidores do plenário, todos foram alertados sobre a necessidade de aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, mas deliberadamente rejeitaram-na, mirando atingir o prefeito municipal. Está, desta forma, bem delineada a omissão legislativa concernentemente ao poder-dever de participar da confecção da lei de diretrizes orçamentárias, comportamento que se amolda igualmente aos tipos previstos no artigo 11, caput, inciso 2 da Lei de Improbidade Administrativa. Atentaram todos os denunciados por atos comissivos contra os princípios da administração pública, violaram os deveres de imparcialidade, legalidade e lealdade das instituições, assim como se absteve voluntariamente de praticar ato de ofício, apresentar emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, subsumindo sua consulta às redações do artigo 11, caput e inciso 2 da LIA. Outro sim, e concomitantemente, seu modo de proceder também violaram o artigo 20, parágrafo 2º, inciso 5 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Três Corações, já que procederam de forma tentatária às instituições vigentes. Desta forma, os vereadores denunciados praticaram ato de improbidade administrativa e devem perder os mandatos de que estão investidos, tudo nos termos do Decreto-Lei nº 201 de 1967, artigo 7º da Lei Orgânica do Município, artigo 50, inciso 2, segunda parte, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Três Corações, artigo 20, parágrafo 2º, incisos 1 e 5. Dos pedidos, diante do exposto, requer que seja a presente denúncia encaminhada ao substituto legal do atual presidente da Câmara, já que nos termos do artigo 44 do Regimento Interno, Vossa Excelência está impedido de intervir nos atos desta denúncia, tendo em vista possuir notório interesse particular em seu desfecho. Uma vez atendido o indeclinável pedido anterior, requer-se ao primeiro secretário, substituto legal do presidente da Câmara, pois o vice-presidente também é denunciado e não pode participar como ator nos atos desta denúncia, que convoque os suplentes dos vereadores denunciados a fim de que deliberem sobre o recebimento da presente denúncia, pois, por questões evidentes, não podem os denunciados funcionar como juízes em processos em que são investigados. Recebida, sejam notificados os vereadores denunciados para, querendo apresentar em defesa, tudo na forma do artigo 5º, parágrafo, inciso 2 do Decreto-Lei número 201 de 1967. Ao final, seja julgada procedente a presente denúncia, cassando-se, por consequência, os mandatos dos vereadores denunciados. Protesta aprovar o alegado por todos os meios em direito admitidos, máxime pela oitiva de testemunhas cujo rol segue em anexo, bem como requerendo seja juntado ao presente processo todos os documentos relativos ao projeto de lei número 2725, que estabelece diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município de Três Corações para o exercício de 2018, inclusive da gravação da sessão ordinária do dia 17 de julho de 2017. Requer também o depoimento pessoal dos denunciados. Nestes termos, pede deferimento Três Corações, 19 de julho de 2017. Solicito ao diretor jurídico dessa casa que se manifeste. Excelentíssimo senhor presidente da casa, doutor Maurício Miguel Garibem, em nome de quem eu saúdo todos os vereadores e os munícipes aqui presentes, com atenção especial do meu amigo Dr. Roberto Rimini, velho companheiro de luta. Bem, eu entendo que a presente, a mal-assinada denúncia, ela não pode prosperar o seu recebimento em sede até preliminar, ou seja, sem adentrar o seu mérito. E por quê? Por três razões. Primeiro, por ilegitimidade de parte. O denunciante não é eleitor desse município. Está a prova, acompanhando a denúncia, que atesta que ele não é eleitor desse município, mas de uma cidade distante, vizinha. Portanto, ele não é parte legítima para oferecer a denúncia. Há duas
porque houve a perda do objeto dessa denúncia. Essa denúncia se assenta, como aqui foi lida, no fato da Câmara ter rejeitado a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pois bem, hoje à tarde, em sessão extraordinária, a Câmara se reuniu e votou um recurso que foi impetrado por alguns vereadores, solicitando a revogação dos efeitos da segunda votação da LDO, que a rejeitou. Essa solicitação teve por fundamento a súmula 473 do STF, do Supremo Tribunal Federal, que permite que a administração pode anular seus próprios atos eivados de vício de ilegalidade, ou revogá-los em atenção ao interesse público e à conveniência administrativa. Pois bem, com base nessa súmula foi feito o ofício, foi impetrado o ofício, o recurso foi submetido ao plenário e foi conhecido e provido o recurso. Em vista disso, houve a revogação, não a anulação, mas houve a revogação dos efeitos da segunda votação que se procedeu no passado com relação à aprovação da LDO. Em seguida, em outra reunião extraordinária, foi colocado então a LDO em votação novamente. O mesmo projeto originário do Executivo. E esse mesmo projeto foi aprovado. Em razão disso, perdeu-se o objeto da denúncia. Não há mais o que se falar em rejeição da LDO. E em terceiro, pela extemporaneidade da denúncia. Porque a sessão legislativa, ela vai até 31/12 de 2017. A LDO poderia ser votada até 31/12 de 2017. Por essas razões, senhor presidente, ilustres vereadores, eu entendo que a denúncia, o recebimento da denúncia há que ser negado em sede preliminar, sem adentrar ao mérito da denúncia. É isso que eu tinha que dizer, senhor presidente. O secretário, tem continuidade. Em cumprimento ao artigo 5º, inciso 2º do Decreto de Lei 201/67, vamos passar da deliberação do recebimento da presente denúncia, cujo quórum estabelecido é o de maioria simples. Por orientação da diretoria jurídica, o vereador denunciado estará impedido de votar nos termos do artigo 62, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, devendo, ao ser anunciado seu nome, levantar-se e afastar-se de sua bancada sem deixar o plenário. Diante do exposto, passaremos a deliberar individualmente a denúncia nos seguintes termos. Éder Augusto Costa. Em votação, os vereadores que recebem a denúncia permaneçam sentados. Pela ordem, senhor presidente. Então, Eu gostaria de... Pois não. vamos dar continuidade à votação. Pois é, eu estou conhecendo agora, oficialmente. Eu gostaria de ter cópia disso e ler com calma para poder votar o recebimento. Pela ordem, senhor presidente. Vamos dar continuidade. Não tem hora, não está autorizado, não. Mas nós, presidente, pela ordem, senhor. Não dou a palavra. A palavra está com o secretário. Olha, se a gente não tem, como é que você tem? E por isso.
que foi feito foi a leitura, que é o que determina o decreto. Foi feita a leitura, como foi pedido, essa leitura exaustiva de 9 páginas, e não há margem, segundo a orientação do regimento, para discussão. É simplesmente enunciação do denunciado seguida da votação. Isso é o que determina o regimento e o decreto. Senhor presidente, eu sei que eu não tenho palavra franca, não tenho palavra nesse momento, mas eles gostariam de entender a sistemática da votação. Isso eles gostariam, pelo jeito. Não é o nome primeiro. A sistemática da votação. Deixa eu esclarecer para você. Sem palavras. Vamos dar a palavra, vamos continuar, então. Por favor, repita de novo, a partir do vereador Éder. Em votação, os vereadores que recebem a denúncia permaneçam sentados. Em relação ao vereador Éder Augusto Costa, a denúncia foi rejeitada, não recebida, por 4 votos a 2. Segundo denunciado, Jorge Antônio Machado. Em votação, os vereadores que recebem a denúncia permaneçam sentados. Denúncia não recebida em relação ao vereador Jorge Antônio Machado, por 4 votos a 2. Terceiro denunciado, Ricardo Ferreira. Em votação, os vereadores que recebem a denúncia permaneçam sentados. Denúncia não recebida em relação ao vereador Ricardo Ferreira, por 4 votos a 2. Quarto denunciado, Hebe Eugênio de Souza. Em votação, os vereadores que recebem a denúncia permaneçam sentados. Denúncia não recebida em relação ao vereador Weber Eugênio de Souza, por 4 votos a 2. Quinto denunciado, Maurício Miguel Gadibem. Em votação, os vereadores que recebem a denúncia permaneçam sentados. Denúncia não recebida. Em relação ao vereador Dr. Maurício Gadibem, por 5 votos contrários e 2 favoráveis. Solicito a excelentíssimo senhor secretário que proceda à leitura de pareceres apresentados pelas comissões temáticas desta Casa. Parecer da Comissão de Constituição, Redação, Justiça e Cidadania, sendo o parecer favorável à tramitação do projeto. Solicito a excelentíssimo senhor secretário que proceda à leitura dos projetos apresentados. Não temos, senhor presidente. Apresentação sem discussão de proposições, requerimentos, indicações e moções. Pelo vereador Ricardo Ferreira. Indicação 200/2017. Solicita estudos junto ao setor competente da Prefeitura, visando a construção de passagem elevada de pedestre e também sinalização vertical e horizontal na Avenida Otacílio Alves Pereira, no bairro Parque Jussara. Pelo vereador Éder Augusto Costa. Indicação 201/2017. Solicita manutenção, conserto, troca nos brinquedos do Parque Infantil, localizado no interior do Parque Dondinho. Pelo vereador Williandro Wagner Gonçalves de Castro. Indicação 202/2017. Solicita a colocação de uma rampa de acesso para cadeirantes no passeio da Praça Odilon Rezende Andrade, em frente à agência do Banco do Brasil e à agência do Banco Itaú, localizadas no centro da cidade.
Apresentação verbal de proposições pelos vereadores, projetos, indicações, moções e requerimentos. Vereador Éder Augusto Costa, vereador Francisco Carlos Pinheiro, vereador Helder da Fonseca Reis, vereador Jorge Antônio Machado, vereador Ricardo Ferreira, vereador Weber Eugênio de Souza, vereador Leandro Wagner Gonçalves de Castro. Orientado pelo Departamento Jurídico, e o vereador Verbinho vai fazer uma retificação da votação que ocorreu agora há pouco aqui. Eu retifico a contagem da votação do não recebimento da denúncia do nosso vereador Maurício Gardem, por 4 votos a 2. Passaremos agora à discussão e votação da proposição em pauta. Solicito ao excelentíssimo senhor secretário que proceda à leitura da proposição a ser discutida e votada. Lembramos aos presentes que a proposição em votação nessa reunião foi previamente apreciada e discutida pela Comissão de Constituição, Redação, Justiça e Cidadania dessa Casa Legislativa. Em segunda discussão e votação, projeto de resolução 20.035/2017, que dispõe sobre a criação de comissão especial. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado pela unanimidade dos presentes. A palavra está franca. Pela ordem. A palavra... Só uma pergunta, só um minutinho. Perfeitamente. Não. Igual eu tinha falado com você que eu tinha que me retirar na palavra franca, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Francisco Carlos Pinheiro. Em primeiro lugar, senhor presidente, gostaria que que constasse em ata que a votação dessa denúncia não consta da ordem do dia, por gentileza. Não foi analisado por mim, não sei o que eu votaria. E, embora tenha sido lida e tenha um parecido digno, nosso grande mestre da assessoria jurídica. Em segundo lugar, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores, todos os colegas, pelo aprendizado que tive nesses poucos meses juntos e ainda estou aprendendo. Eu estou vendo que eu tenho muito que aprender. Eu tenho que aprender a ser político. Gostaria de agradecer também a todos os servidores dessa casa pela atenção que me foi dispensada em todos os meus pedidos, especialmente tanto para a minha pessoa quanto ao meu mandato. Agradecer também a todos aqueles cidadãos que me procuraram, trazendo suas queixas, as suas reivindicações em vários bairros da nossa cidade, que nos proporcionaram, fazer os requerimentos, as indicações. Isso é muito salutar. Nós queremos que mais cidadãos nos procurem aos demais colegas, edis, para que a gente tome conhecimento realmente, porque Três Corações é muito grande. Agora que a gente vê a extensão do nosso município. Então a gente tem recebido pedidos de vários bairros, inclusive que eu nem conhecia.
mas eu gosto de ir no local sempre que recebo um pedido, fotografar ou ter um problema, para mim ter o registro. Então eu gostaria de agradecer e pedir a participação de todos eles. E esperando que doravante haja realmente um enfrentamento maior da nossa população, vindo, né, a essa casa assistir às sessões, né, e nos procurar individualmente para essas reivindicações. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Palavra o vereador Helder. Senhor presidente, assim como o Carlos Pinheiro, gostaria que constasse em ata, e não constar na ordem do dia que nós acabamos de votar. Desde janeiro, senhor presidente, eu pedi para essa mesa para que todo projeto de lei ou qualquer circunstância que nós votássemos, para que ele fosse colocado com 48 horas de antecedência, para ter tempo da gente poder ler, estudar. Agora, dessa forma, rapidamente, senhor presidente, é complicado dessa forma. Então, eu queria que constasse esse ato. Outra coisa, senhor presidente, além do papel fiscalizatório do vereador, eu gostaria aqui de enaltecer os deputados do meu partido, ao qual tem me contemplado e contemplado o município de Três Corações. Eu fico muito feliz com o deputado Ivair Nogueira, que me contemplou, dobrou no valor de R$45 mil para a busca ativa do Centro de Apoio Psicossocial de Álcool e Drogas, o CAPS-AD, será anunciado brevemente. O CAPS-AD sofre, a gente que tem a política pública, e eu agradeço muito a essa população que me elegeu nessa política pública de álcool e drogas, e esse carro para busca ativa está contemplado pelo deputado estadual Ivair Nogueira do PMDB. Na caminhada que foi feito, eu gostaria até de dizer verbalmente uma moção de aplausos ao Clóvis Neder, que tem uma história com Nossa Senhora de Aparecida. Eu fiz essa peregrinação a pé na semana passada e pedi para que a Nossa Senhora pudesse abençoar o município e a nossa conduta. E quando eu desço a serra, o telefone toca, e justamente nesse sentido espiritualístico do município, como vereador, estou muito contente, a princípio, na grandiosidade de Deus, em nome de Deus, tudo que eu tenho conseguido fazer pela população de Três Corações. Eu vejo que o meu papel como vereador, estou muito tranquilo por tudo que eu tenho realizado por esse município, com tão pouco tempo de mandato, com tão pouco tempo de gestão. Deputado federal Leonardo Quintão me telefona nesse dia após a descida da serra e nos contempla com R$100 mil de emenda parlamentar, que será anunciado no laboratório de análises clínicas do município. Então, já consegui trazer, graças a Deus, e conseguindo aí contemplar o município com R$150 mil de emenda parlamentar. Um carro para o CAPS-AD e R$100 mil para o laboratório de análises clínicas do município. Gostaria também de salientar aqui na Palavra Franca a importância da conferência, da 8ª Conferência Municipal de Saúde. Estive lá representando a Câmara Municipal, o único vereador presente, na Conferência Municipal de Saúde na sexta-feira, no Salão Nobre da Unicor, onde de tantos critérios, senhor presidente, que têm sido levantados nessa casa, nas comissões, deteriorações de PSF, e muitas das reivindicações feitas, e a gente vê que nessa conferência pudemos enaltecer, onde a gente sabe a importância de uma conferência. É através de uma conferência que o município terá os primórdios para a elaboração de uma saúde de melhor qualidade. Então estiveram funcionários públicos, representantes do Hospital São Sebastião, Colônia Santa Fé, profissionais da saúde em geral, e a conferência foi muito elucidativa. Gostaria de agradecer ao prefeito Dr. Cláudio, que prontamente nos atendeu numa solicitação, numa indicação, onde eu estive no parque infantil, fizemos a indicação para que fosse trocado brinquedos, reparação, e o parque infantil Rodrigo Abdala, agora completamente reformado, os brinquedos enaltecidos, e sexta-feira houve também a inauguração. Gostaria de agradecer ao setor competente que nos atendeu perante o campo da Colônia Santa Fé. A Colônia Santa Fé estava deteriorada e limpou-se o campo, o gramado, passou-se lá terraplanagem, enfim, também foi feito esse trabalho por nossa indicação de solicitação. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo. Com a palavra, o vereador Éder. Eu queria falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu aqui agora, né? Sobre a rejeição da LDO, que eu fui um dos que rejeitaram, né? E às vezes parece que fica meio estranho a gente voltar e revotar essa LDO e ir aprovando agora, né? Eu questionei, e um dos pontos que eram primordiais, e foi citado aqui nessa denúncia, foi o ponto da suplementação de 50% para 30%. E aí fala que nós não colocamos emendas. Isso é uma mentira, que a emenda foi colocada e ela foi reprovada. Eu lembro que na reunião de comissão, nós debatemos sobre isso, o líder do prefeito, da bancada do prefeito, na reunião, disse que deixa como está e vamos resolver no voto. E assim nós fizemos. Nós não sabíamos aonde ia dar essa reprovação, até porque é um fato novo, é um imbróglio jurídico, onde não temos um regimento que nos informe como fazer, não temos nossa lei orgânica e nem na Constituição Federal o que faz depois disso. Então, depois disso nós passamos uma semana, nós, preocupados com a situação do município, discutindo o que fazer, como fazer e o que poderia acontecer dos atos que nós viéssemos a fazer. E analisando tudo, né, e aí eu falo só por mim, que eu sou muito queixo duro, como dizem, né, e a priori eu iria com uma briga jurídica, né, porque eu acho e acredito que eu tenho direito de votar sim ou não quantas vezes eu quiser. Só que, se assim nós fizéssemos, nós ficaríamos mergulhados durante possivelmente um ano ou mais sobre brigas jurídicas, né, que custariam muito a essa casa e muito à prefeitura. E isso não é de interesse público. Não é de interesse público falar que eu estou certo ou que eu estou errado. De interesse público é o que é de melhor para a população. E aí eu quero falar agora como grupo, creio que todos vão concordar no que eu vou dizer, que nós sempre pensamos do povo para nós. Desde o começo que esse grupo se formou, quando estava ainda em votação a presidência dessa casa. E todas as vezes a gente senta, e às vezes um fala que sim, o outro fala que não. Nós temos também a liberdade no que tange a votação, tanto que o Dinho Caminhoneiro votou a favor da LDO, então a gente tem essa liberdade no grupo de fazer isso, né? Mas a gente sempre votou dessa forma, pensando no povo. E pensando no povo, não seria interessante eu provar, ou nós provarmos que estavam certos. 4 vereadores provaram que estava certo, porque não ia resolver muita coisa. Então nós demos um passo atrás, fizemos um requerimento pedindo a anulação daquele ato, justamente pelo interesse do povo. Porque se não fosse pelo interesse do povo, a gente ia para a briga jurídica, né? Por entender que nós fizemos o que é certo. Nós não concordamos com 50% para 30%, mas nós vamos brigar por isso em uma outra instância, em um outro projeto. E é isso que eu queria deixar claro para os presentes aqui. Nós não tem várias pessoas falando que nós somos atrapalhados ou que somos irresponsáveis, de maneira alguma. Até porque nós poderíamos até ter um mandato cassado por conta disso. Embora tudo que foi lido aqui foi um monte de bobeira, de besteiras, na minha opinião que é, e uma tentativa de dar um golpe, de querer tirar 5 vereadores que estão fazendo seu trabalho. Embora que eu ache isso. Mas nós temos os nossos trâmites legais, e os trâmites legais seria que fosse lida a denúncia e que essa denúncia fosse votada. E ela fala que teria que ser na primeira ordinária após o recebimento. Talvez por isso que os vereadores não tenham entendido muito bem. Então foi por isso que tudo isso aconteceu. Tudo que se tem base a denúncia, que fala do Dr. Sebastião Elias, são todos pareceres. Nós temos também pareceres favoráveis à nossa votação.
Então, assim, por ser um embrólio jurídico, era muito difícil de se resolver. Então, nós retornamos, né, demos um passo atrás, e não é vergonhoso para ninguém dar um passo atrás, muito pelo contrário. É motivo da gente se orgulhar, porque não é qualquer pessoa que dá um passo atrás. Né? Poderíamos brigar a vida inteira aí com o prefeito, mas não é essa a intenção. E o que ele diz também, que tentar fazer uma conversa com o prefeito, nós estamos tentando isso desde o começo do ano. Esse prefeito nunca esteve nessa casa, nunca veio aqui nessa casa, ele não respeita essa casa. Então, por isso que a conversa com ele é difícil. Várias vezes o presidente foi até ele, mas aqui nessa casa ele não vem. Ele não respeita essa casa, infelizmente. Então, por isso que fica difícil, às vezes, a conversação e até chegar no denominador comum. Então, é isso que eu queria dizer. Nós sempre vamos pensar pelo povo. De maneira alguma, nós quisemos apenas ser uma oposição por oposição, de maneira alguma. Tudo foi pensando pelo povo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jorge. Senhor presidente, muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pelas presenças. Eu manifestei na reunião durante o dia e quero fazer algumas palavras minhas, as palavras do nosso meu amigo Éder. Aqui é uma casa política, onde se vota ou não vota. Quando chega um projeto para casa, você vota a favor ou vota contra. Aqui não é lugar para chancelar ato do prefeito. Do jeito que entende, ou do jeito que tem alguns pareceres, nós tínhamos que votar de uma maneira ou de outra, favorável à lei de diretriz orçamentária. E o ponto de vista nosso é que não teria que ser dessa maneira, porque senão não precisava da casa para votar. Mandava aqui, todo mundo baixava a cabeça, assinava e chancelava e está pronto. Está pronto o problema. Entendeu? Então, conforme disse o nosso jurista do Tribunal de Contas, que faltou, aliás, o advogado que entrou com a ação contra nós, que faltou diálogo, que nós somos contra o prefeito. Todos os vereadores contra o prefeito. Não existe isso, nós não somos contra. Nós somos de posição diferente. Nós não concordamos com coisas erradas. Não concordamos, nós estamos aqui representando o povo. Nós somos fiscal do povo. O povo nos deu o voto, nos autorizou, nós estamos aqui defendendo o direito do povo. Então nós temos mais que obrigação, o primordial, o vereador está defendendo o direito do povo. E nós não daríamos jamais os 50% para o prefeito movimentar dentro do orçamento, que é metade do orçamento de 200 milhões, 100 milhões para o prefeito fazer o que bem entende dentro do orçamento. Nós queremos jogar para 20%, a proposta era 30%. E que nós vamos realmente trabalhar na LOA, vamos trabalhar para que seja 20% e não 50%, igual foi pedido. E nem 30%, igual nós propusemos. Nós temos uma orientação para isso. Então, eu, por exemplo, fui uma pessoa que mais conversei com o prefeito para tentar dialogar, para a gente deixar não sei se essa conversa fiada política aí, que ele não vem aqui, não escuta, a gente fala com ele, manda os projetos para cá, não respeita a casa e quer enfiar a goela abaixo. E aqui não tem moleque, aqui nós temos gente responsável, que foi eleito pelo povo, e o povo muito espera de nós. Então, infelizmente, não respeita a casa. Não parece que ele foi vereador. Não parece que foi vereador. Ou se foi inoperante. Pelo que eu sei, foi inoperante. Vinha aqui uma vez ou outra. Aqui na casa mandava funcionário representar. Então, isso que aconteceu. E outra coisa, por exemplo, por mim, eu deixava como aconteceu. Por mim, eu deixava como aconteceu.
Mas pensando no povo, que nós estamos aqui representando o povo, e foi criado um embrólio político, que isso nunca aconteceu. Então eu resolvi acatar o parecer, a orientação do nosso setor jurídico, a orientação de outros juristas, que votassem. E nós vamos trabalhar a luas depois, para que esses abusos não sejam feitos mais. E o passo à retaguarda não é demérito para ninguém. Aí está a virtude do homem. Então passa a retaguarda para estar dois na frente depois. Então eu quero agradecer os novos colegas que votaram. Esse absurdo desse advogado. Eu sabia e falei que ninguém me tira aqui. Advogado, ninguém me tira aqui. Eu não estou cometendo ato ilícito nenhum. Estou aqui votando para a coisa certa, a coisa correta. Estou fiscalizando o direito do povo. Então, por isso eu confio, continuo confiando na lei, na justiça. Mas como Três Corações, às vezes, acontecem coisas absurdas, entendeu? Na compra, às vezes, de pareceres de algumas autoridades, a gente fica com o pé atrás. A gente não sabe o que pode acontecer. Acontece tudo na região, menos aqui. Tudo acontece na região. O prefeito da alteração é cassado e aqui não acontece nada, infelizmente. Eles são autoridades, dá emprego para a mulher de juiz, dá emprego para filho de juiz e a coisa acaba empurrando a barriga. E não acontece nada, infelizmente. Eu, aproveitando a oportunidade, o nosso colega Éder falou da conferência de saúde. Helder Fonseca Reis. Então, o nome é mais ou menos idêntico do nosso colega, só que tem um H o nome, se eu ler, não tem. Entendeu? Então, mas a intenção é dirigida a Vossa Excelência, não é a ele. Nós conversamos aqui um dia, há uns meses atrás, sobre a incidência que Vossa Excelência levantou e outras pessoas levantaram, inclusive o médico de Varginha, a incidência do câncer de Três Corações. Realmente está cada dia aumentando mais. Então, Vossa Excelência ficou de trazer uma posição concreta, vou trazer secretário aqui para a gente ouvir secretário, que eu gostaria de participar também, que foi eu que fiz o pedido. E eu vou disso, só para concluir. Então, gostaria de saber se Vossa Excelência tomou providência, o que Vossa Excelência tem para mim para falar nessa casa, e para pessoas que estavam aqui, naquele período que nós fizemos essa solicitação para Vossa Excelência. Vossa Excelência está tão envolvido nessa área, e é da Comissão de Saúde. Pode falar. Vereador, aquele dia que foi convocado aqui professores da Unicor, senhor presidente, eu já tinha dado essa notícia aqui aquele dia, novo vereador. Na visita que eu fiz a Barretos, o órgão competente de Barretos, eles não fazem mais esse tipo de pesquisa porque passaram, senhor presidente, nobre Edil Jorge Machado, a estudar especificidades de tumorações, de células de tumores, e não mais fazer pesquisa como era feito em cidades. Aí até houve a sugestão da minha parte aqui nessa plenária, senhor presidente, eu até pedi para que a professora da Unicor, que apresentou aqui, doutora, ela até se dispôs, Jorge Machado, para que, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, ela pudesse orientar, até foi citado o mercúrio, lembra, Laura Gil, a respeito do mercúrio que era depositado, que fechou até uma empresa de couro no município, que jogava mercúrio no rio por muitos anos, e que poderia estar trazendo esse alto índice oncológico ao nosso município. Há evidências e sugestões que possam vir a ser em decorrência da água, de agrotóxicos.
né, o índice alarmante do município realmente é muito grande. Mas assim, eu estou repetindo o que eu já havia respondido naquele dia aqui, Jorge, a respeito dessa ponderação. Para que a Unicor, ou uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, possa, e nós aqui da Comissão da Saúde, esses 3 órgãos juntos, Secretaria Municipal de Saúde, Universidade e Comissão da Saúde, para que a gente ache um denominador comum para poder estudar e viabilizar o índice altíssimo das tumorações em nosso município, senhor presidente. Eu já havia explicado isso antes. Eu não me lembro bastante ter falado sobre isso. O Mercúrio foi há 15 anos atrás que fecharam, continuou jogando no Rio, que nós na época nós questionamos, foi colocado um tratamento, e até o Coutume está lá, eu vou falar de quem que é, o Ailton Vilela, na época ele era deputado, o Jorge Brando era secretário de Meio Ambiente, foi um contrassenso, e nós demos em cima e conseguimos fazer lá, eles construíram um tratamento do esgoto, mas o esgoto deles desce, nós não pegamos aquela água. Aqui a água nossa é acima, essa água que é captada para 3 estações é acima do deságua deles. Então, precisamos tomar essa providência. E outra coisa, presidente, existe uma propaganda enganosa na cidade, conforme o nosso colega correu todos os postos, eu tive a oportunidade de correr. Esse dia veio o secretário adjunto e falou comigo que estava falando demais, entendeu? Que estava falando demais sobre a saúde, que existia remédio, existia exame, é mentira, é balela. Continuo falando mentira, fazendo propaganda enganosa para a população. Não sei se é só conosco, se o outro pessoal do dado prefeito é conseguindo as coisas. Tem uma menina que me procurou semana passada, há um mês atrás, uma criança de 5 anos, desmaiando todo dia na escola, entendeu? Com crise compulsiva, toda machucada. Aí o secretário veio aqui, o secretário adjunto, eu falei com ele, ele falou, não, agora há pouco eu vou conseguir você. Entendeu? Hoje eu liguei, já desistindo, paguei do meu bolso. Vossa Excelência deve até na sala, eu estava ligando, porque eu fiquei com dó da criança. A criança quase morrendo e a prefeitura não é capaz de fazer o enetrocefalograma da criança. Isso é propaganda enganosa, isso é mentira, entendeu? O médico que é o secretário, que é o prefeito, e a educação, a saúde é a pior possível, infelizmente. Tem mais questões que precisam fazer? Bem, vamos iniciar a sessão. Primeiramente, a sessão e esse período da legislatura. Nós estamos na última sessão ordinária. Eu queria primeiro dizer para o Pinheiro que apenas entram na ordem do dia as proposições. O que nós votamos aqui foi o recebimento ou não da denúncia. Como aconteceu, se não me engano, há 1 ano, 2 anos atrás, que chegou uma denúncia aqui, Jorge. Quando foi? Que o prefeito não estava pagando uma fábrica de medicamentos, uma coisa assim. No ano passado, período eleitoral, foi 170 e poucos mil reais, lá em Uberlândia comprou remédio e não pagou. Foram na promotoria e vieram aqui falar conosco. Essa denúncia também foi votada aqui. Teve um ritual que não foi tão extenso como esse, que a gente leva tão a sério tudo que chega aqui, que até as denúncias que chegam contra nós levamos tão a sério, com todo esse ritual, que para nós foi uma novidade, eu espero. Eu não tinha conhecimento. Que não seja... por isso que eu estou te falando. Por isso que eu estou te falando. Né, para você tomar conhecimento e, quem sabe, aprender. Na verdade, eu quero agradecer a presença do meu amigo Beto, que é uma honra estar aqui ao lado dele, tantos amigos que estão aqui hoje. Roberto, meu professor, Maristela, minha amiga, Cacai, meu dentista Roberto, que está lá, tem tanta gente, amigos assim, que vieram aqui hoje, né? O João está lá. Eu estou precisando de óculos para longe também. Bem, eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu aqui nessa casa nesses últimos dias. Talvez compartilhar um pouco com vocês, mas no sentido de... É tanta coisa para dizer que eu tenho certeza que eu vou ter limites no que a memória vai me trair.
Nós estamos, como eu disse hoje, há quase 3 meses com esse projeto da LDO aqui na casa. A mesa diretora ofereceu todos os recursos que os vereadores precisavam para entender esse projeto. Nós recebemos um projeto altamente técnico e difícil de ser interpretado. Nós chamamos consultores, 2 professores de contabilidade e de finanças, para poder dar o parecer deles sobre o projeto. Eles levaram o projeto, devolveram o projeto, dizendo que era um projeto que nem eles estavam entendendo, e fizeram várias perguntas, requerimentos que nós fizemos ao Executivo, que respondeu-as em parte. Nós devolvemos para esses professores, eles se reuniram conosco de novo, em outros momentos vieram dar um curso de orçamento, depois vieram dar um curso sobre contabilidade aqui, tudo em torno desse projeto, da LDO, e de orçamento. Fizeram vários questionamentos, discutiram com a comissão sobre o projeto. Todos os vereadores poderiam fazer qualquer interferência no projeto se quisesse, né, João, ao longo desses anos. Bem, a mesa diretora fez 8 emendas ao projeto. Emendas importantíssimas, não tão técnicas, que influenciariam mais profundamente, porque o projeto era mesmo meio hermético, mas emendas que possibilitassem a casa ser mais valorizada, a casa, a Câmara, ser mais valorizada nos direitos dela. 8 emendas, as 6 principais foram rejeitadas pelos 4 vereadores que ficam ali, de forma contumaz. Emendas assim como uma que eu acho que é importante, uma das, assim, a mais importante talvez, foi uma emenda que reduzia de 50% a autorização para suplementação, que na LDO diz que é até 50%, nós reduziríamos para 30%, e autorizaríamos a Câmara também a ter suplementação na mesma proporção, até 30%. Eu não sei se, como é um assunto muito técnico, difícil, o que eu quero dizer é o seguinte: se eu precisar tirar dinheiro de um lugar para pôr no outro, em casa, por exemplo, eu tenho um dinheiro guardado, mas aí eu precisei comprar aquilo, então eu posso tirar tanto e pôr aqui. É isso que é a suplementação. Em linhas bem brutais, bem grosseiras. A Câmara autoriza até 30%, o prefeito poderia, até 30%, fazer essa transação de verbas. Acima disso, ele pode fazer também, mas pedindo autorização para a Câmara antes. Quer dizer, nós liberamos, mas não liberamos tanto. A Câmara tem que dar palpite. Isso tem um entendimento de que um orçamento com até 30%, ele tem relativamente um planejamento bem feito. Acima de uma autorização para suplementação em 50% é sinônimo de falta de planejamento. Isso nos ensinou o último professor. Pena que tinham muitos poucos vereadores aqui. Bem, fora disso, a Câmara hoje em dia não tem direito a suplementar nada. Quer dizer, tudo você tem que pedir autorização do prefeito para suplementar. Então nós pusemos essa emenda pedindo autorização para suplementar também até 30% do mesmo jeito que a prefeitura. Em verbas que são nossas, não estamos pedindo dinheiro para eles. Eles têm o dinheiro deles, nós temos o nosso. Infelizmente, a emenda não foi passada, não passou, foi reprovada. E essa casa entendeu, ao fim, o plenário, através de alguns vereadores, entendeu que não deveria ser aprovada a LDO. Isso é legítimo, o projeto pode ser rejeitado, como está na Constituição. Mas o voto do vereador é inviolável, qualquer um aqui. Mas isso tem efeitos. Por isso que nós revogamos, nós não anulamos a votação. Nós revogamos os efeitos, isso que a Casa fez hoje. Revogou os efeitos, que o Dr. Zanísio falou ali no período da tarde.
revogamos os efeitos, baseado nessa súmula 473, da votação por contingência e interesse público. Por quê? Quais os efeitos que nós queríamos revogar? A tramitação de todo o orçamento do município. Porque a partir da LDO você vai receber, nós vamos receber aqui na Câmara, a lei orçamentária, a LOA. E vamos receber o PPA, que é o Plano Plurianual. Então, por conveniência e interesse público, nós revogamos os efeitos da votação. Foi isso que foi construído. Então, a LDO está autorizada a ter esse caminho dela, que vai desaguar na lei orçamentária que vai chegar. E aí nós temos mais liberdade para poder interferir. Mesmo porque nós estamos vivendo um momento de extremo aprendizado, gente, de muito aprendizado nessa casa. E nós elencamos algumas aberrações que tem no nosso regimento e na nossa LOM. A nossa lei orgânica ela está em estudo, aliás, já fizeram, né, Jorge, esse levantamento Nós estamos, desde o ano passado, na administração do Jorge, nós estamos reformulando a lei orgânica. Esse ano nós já retomamos isso e muitos artigos vão ser retomados, vão ser modificados. Um deles, por exemplo, é o que diz, em discordância ao que se pratica em outras câmaras, inclusive na Câmara Federal. Um dos artigos diz assim, que para aprovar LDO, PPA e orçamento, o quórum tem que ser de maioria absoluta. Nesses outros lugares é maioria simples. Isso é uma das modificações que nos orientaram até que é inconstitucional, esse artigo da nossa LOM. Outra questão importante. Se o presidente não vota, nós temos 9 votos no plenário. A maioria absoluta seria de 5 e não de 6. É outra questão. Então tem muitas outras por aí. O fato é que nós chegamos numa esquina jurídica, nos confrontamos com uma anomalia jurídica, de fato. Por quê? Anomalia, porque não tem uma resposta hoje dentro da Constituição ao que se faz quando se rejeita um projeto de LDO. Nós chegamos num impasse, fomos fundo, até que nós chegamos no impasse. Não se tem o que fazer previsto na Constituição. Isso está dentro das disposições transitórias. E isso ainda não é matéria constitucional. O que se sucede após isso? Nós entendemos, então, que para evitar os efeitos deletérios da reprovação, nós deveríamos dar continuidade, dar fluxo à LDO e, a partir disso, trabalhar em cima da lei do orçamento e da lei do PPA. Mas isso mostra o quanto essa casa está dedicada ao que tem feito, ao que tem obrigação de fazer, que não é favor nenhum. Nós temos obrigação de trabalhar profundamente tudo que nos chega, e é isso que nós estamos fazendo. É exatamente isso. Essa casa aprovou praticamente todos os projetos que nos chegaram, que não foram muitos, do Executivo, diferentemente de outros anos. Deve ter um projeto ainda, um ou dois projetos ainda nas comissões, esperando não alguma coisa da casa. É o projeto do IPRECOR, aquele que autoriza doação e venda do estádio. Esse projeto está tramitando porque a comissão que o estudou pediu uma certidão de desinventariamento, que eu não sei se tem, porque a prefeitura não nos mandou, e precisaria disso para poder dar o parecer. Olha a seriedade da comissão que está estudando isso para poder de fato fornecer um parecer. Isso é muito sério, gente.
o que nós estamos fazendo é levar muito a sério aquilo que é do dinheiro, aquilo que diz respeito ao público. Dentro dos nossos limites, tudo que nós podemos fazer, nós estamos fazendo com muita seriedade. Mas a gente experimentou uma tentativa de golpe nessa semana. Uma tentativa de golpe muito séria, orquestrada, manipulada, muito, assim, que mostra o caráter bem de quem é de um lado e de outro, que mostra muito bem os vícios de caráter. Quer dizer, o câncer, Jorge, ele não é só esse que você falou, existe outro câncer. E é esse câncer que está dentro da política que precisa ser tratado. E isso não é qualquer coisa que vai tratar. A única forma de tratar esse câncer é o voto. É o povo conhecer a verdade, saber do que nós estamos falando, para poder extirpar esse câncer da sociedade. Isso aqui é a merda. Isso aqui corrói, isso aqui corrompe. Isso é que precisa do olhar atento e crítico de todo mundo, para não deixar metastasear, para não deixar criar metástase, para não deixar criar focos na sociedade, porque vão destruindo o corpo social. Então, nesse sentido, nós precisamos da população crítica, inteligente, estudada, participativa, educada, para não deixar crescer aquilo que vem matar. Matar o quê? Matar a esperança. Matar o sonho de um futuro. Matar as coisas que a gente precisa construir ainda, porque falta tanta coisa para construir. Essa casa fez 5 audiências públicas nesse primeiro semestre. Nos últimos 4 anos nós fizemos talvez uma, em 4 anos. Nem fizemos, nem sei. Nós fizemos 5 no primeiro semestre. Nós estamos terminando o semestre tendo constituído uma CPI. Também não sei quando foi feito CPI nessa casa. Uma comissão parlamentar de inquérito para poder apurar o contrato da Copasa, dando voz para a população que o tempo todo se queixa para os vereadores dos altos preços cobrados das taxas da Copasa, da falta de apuração dos serviços, assim, de prestação de serviços. Tudo isso vai ser apurado por essa comissão parlamentar de inquérito. Isso é uma novidade. Nós estamos fazendo um simpósio que chama Desafios da Gestão Pública, onde a gente facilita para o vereador capacitação técnica para ele se instrumentalizar para lidar com os projetos que nos chegam. Todos os vereadores que pediram autorização para fazer cursos, essa mesa autorizou para fazer curso fora daqui. Nós estamos estudando vários projetos ainda que precisam adentrar, como o projeto, por exemplo, das diárias de viagem, que desde janeiro, né, a professora Terezinha está aí comigo, desde janeiro nós estamos com esse projeto lá discutindo, eu e o Dinho toda hora discutimos isso. Nós precisamos de achar uma saída para isso, que também é uma preocupação nossa, nós não somos alienados a nada disso. Essa casa toda, em quase todas as, eu posso dizer que até em todas as sessões desse ano que nós tivemos, a nossa tribuna foi ocupada. Foi ocupada por alguém do povo que veio falar, veio uma pessoa falar, uma mãe de presidiário, veio o pessoal das escolas da cidade se manifestarem, vieram empresários aqui falar. Quer dizer, todas as sessões foram ocupadas. Nós estamos na 20ª e tantas, quer dizer, pelo menos umas 18, 20 sessões foram ocupadas, a nossa tribuna foi ocupada. Nós estamos contando com a assessoria da Ângela, eu estou vendo ela ali, que enriqueceu demais, contando informalmente ainda com a assessoria da Ângela, que veio enriquecer o trabalho da Comissão de Meio Ambiente de um tanto que vocês não imaginam. Nós fizemos quase uma centena de requerimentos, não é isso, Mariana? 88 requerimentos pedindo informações ao Executivo. Fizemos quase o mesmo número de projetos, a mesa.
esses requerimentos, eles são para solicitação de informações para fins de fiscalização. Essa casa produziu um relatório da relação de como estavam, desde o primeiro dia de trabalho de janeiro, de como estavam os PSFs na cidade. Praticamente, não, já vai para o terceiro. Nós fizemos o primeiro relatório, que já é uma grande novidade, um relatório de como estavam os PSFs da cidade. Isso foi levado ao Ministério Público, isso mobilizou, é claro, esses dias, foi isso que o vereador disse ali, nós recebemos aqui a secretária de Saúde, isso mobilizou mudanças. Quer dizer, as nossas ações, elas não podem, talvez não sejam identificadas diretamente, como por exemplo, a Marluvas foi autorizada, nós estamos se divulgando aí que a Marluvas está vindo para Três Corações depois de passar pela Câmara, por discussão e tudo mais. Quer dizer, o nosso trabalho, ele é meio silencioso no sentido de que nós precisamos, igual os pais em casa, que o filho está lá para a rua crescendo, mas quem toma conta dele são os pais. Nós temos mais ou menos essa função de dar limite. Tem hora para chegar em casa, pode gastar tanto de dinheiro. Essa seria a função dessa casa e dos vereadores. Deveria ser. Infelizmente, não são todos iguais. Mas, então, quando a gente fala em reforçar essa casa, o valor dessa casa, nós estamos aí falando de igual dar valor a pai e mãe, é aquele que toma conta. O pai e mãe faz isso, eles tomam conta, para que nada saia do lugar, para que exista cuidado. Então, assim, muitas coisas vão acontecendo pela cidade que a Câmara está por trás. Em tudo que a gente pode cuidar, então, nesse sentido, os requerimentos e esse relatório dos PSFs foi muito importante. Porque foi a primeira vez que a Câmara fez um relatório, assim, então, que foi votado aqui e foi apresentado às autoridades solicitando providências. Nós estamos estudando, para quem não sabe, a CIP do município. Nós temos uma ação, nós estamos à beira, ou se faz uma ação, ou se faz um TAC com a prefeitura em torno da CIP, ou ela vai para uma ação civil pública, vai se submeter a uma ação civil pública. A CIP é a cobrança de iluminação pública, que nós, particularmente eu, fiz um levantamento enorme sobre o custo que nós pagamos e levantamos várias hipóteses que desencadeariam numa ação civil pública. Isso tudo está em tramitação. Isso tudo está acontecendo e muitas outras coisas estão para acontecer. A reforma administrativa que essa casa está fazendo, estudando, a otimização de custos que a professora Terezinha está implantando aqui. Gente, essa casa se reúne com os servidores a cada 15 dias. Desde o começo do ano, de 15 em 15 dias, nós nos reunimos com os servidores. Isso é respeito pelo servidor. Respeito e tentativa de construir uma gestão compartilhada. Com todos os servidores. Uma parte num dia com os comissionados, no outro dia com os efetivos. Então existe um trabalho, uma dedicação, quer dizer assim, eu tenho aqui no final desse primeiro período de trabalho, agradecer profundamente, primeiro a professora Terezinha, pelo trabalho dela, pacificador, criativo, seguro, pela segurança que ela imprime em todos que estão aqui dentro dessa casa, pela dedicação e generosidade com que ela conduz os trabalhos à frente da casa. Em nome dela, eu agradeço a todos os servidores dessa casa. Eu não posso deixar de agradecer Zé Anísio, meu amigo, diretor jurídico dessa casa, que é de uma sapiência, de uma capacidade de articulação, Ontem o Zé veio 3 vezes aqui na Câmara, domingo. Como ele vem com frequência assim, ele chega cedinho, 7 horas da manhã, e sai de noite, estudando. Quando o Zé teve que pedir coisas
porque a professora Terezinha foi em cada setor no começo do ano e disse assim: vocês me façam uma lista do que o seu setor precisa para trabalhar, para funcionar. O Zé pediu livros. Livros. E o Zé lê os livros. E o Zé aprofunda. E o Zé tem amigos em tudo quanto é lado que entende de tudo. E o Zé se debruça sobre tudo aquilo. E nunca está, por mais cansado que ele esteja, ele nunca está cansado. Digo, também é fã como eu. Quer dizer, nunca está sempre disponível. Uma pessoa generosa que está sempre disponível. Ontem era 9 da noite, a gente estava discutindo. Não, 10 horas, 10h30, domingo. Isso é frequente, isso não é. Então, em nome desses dois, eu agradeço a todos os servidores e finalizando, agradecer a estes vereadores, Dinho, Jorge, Éder, Verbinho e Ricardo, pela cumplicidade em tudo isso que eu estou falando com vocês, por ter ajudado a construir tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. É o fim de um ciclo. Eu espero que no próximo semestre a gente aprenda a ser menos político e que a gente aprenda a ser mais homens e que a gente possa construir uma cidade mais justa e mais digna para todos nós vivermos e para os nossos filhos. Uma cidade comprometida com o futuro. Obrigado pela presença de todos. Agradeço a todos que compareceram a essa sessão. Nada mais havendo a tratar, em nome do povo e de Deus, declaro encerrados os trabalhos dessa reunião ordinária e convido a todos para que, em pé, saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas.